Deus abençoe. Vamos ler Apocalipse 22, versículo 8, só a primeira parte. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Apocalipse 10, 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Grande Criador, nós pedimos que mais uma vez o Senhor nos oriente através da revelação da sua palavra, aquilo que nós devemos ver, ouvir, aceitar, crer. Faça a tua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. João viu. Muito bem, todas essas coisas vocês já sabem. Nós queremos prosseguir mais um pouco, vendo o que irmão Brana diz nas mensagens sobre vários assuntos que temos. Deus operando, sempre há um paralelo. Nunca Deus opera só. Do outro lado tem Satanás. Isto veio desde o princípio. 6º selo, 118. Quero que vejam isto. No mesmo tempo, quando Caim chegou à terra, também chegou Abel. Quando apareceu Jesus, Judas também apareceu. Quando Cristo saiu da terra, Judas também saiu. No tempo quando foi derramado o Espírito Santo, também se derramou o espírito do anticristo. E neste tempo, quando o Espírito Santo se está revelando nestes últimos dias, que era nos dias do irmão Brana, o anticristo também se está manifestando através do sistema político e demais coisas. E sucederá que ao tempo quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para redimir-nos
sempre correm paralelos. Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus. Sempre correm paralelo. Bem, o que Deus tem operado em todas as épocas, a gente tem que vê-lo operando também no nosso dia. Ver o que Deus fez com Noé é história. Ver o que Deus fez com Jesus é história. E hoje ver o que Deus fez com Brana é história. E foi o irmão Brana mesmo que disse que aquilo era uma história. E nós temos que crer nisto. Não foi outro homem quem disse. A gente não vem aqui dizer que o que irmão Brana falou é história. Irmão Brana que falou que o que ele tinha pregado já era história. Certo? Então a gente precisa ver estas coisas destacadas na própria mensagem. Qual é a atração sobre a montanha? 152. Ele fala que aquilo que ele tinha pregado em Senhores é este o tempo. Antes era uma profecia. Diz agora é história. Tudo acabou. Já passou. Então não sou eu quem estou dizendo, é o irmão Brana que diz. No tempo do irmão Brana, como em tempos anteriores, você vê as manifestações das pessoas, sempre tem que ter estas pessoas, porque tem que ter um paralelo continuamente. Então eu quero tratar mais desse paralelo final aqui, para nós vermos que João viu. É tão simples, mas sempre tem um paralelo de alguém que está nesse tempo para combater. Até no tempo do irmão Brana, você sabe, se ele era profeta, quem poderia combatê-lo? O falso profeta. Já estava nos dias do irmão Brana. Nos nossos dias, nós temos também muitas coisas cumprindo. Dificilmente nós damos conta, talvez, de ver essas coisas, porque são tão simples e não vamos ver como eles não viram em seus dias. Se os judeus tivessem visto Cristo, estaríamos perdidos. Se os americanos tivessem visto Brana, não teria João. Então nós estamos vendo estas coisas na última hora, no último tempo que a igreja está na terra. E é exatamente nesse tempo que tínhamos que ter um Papa aí pertinho de nós, da Igreja Católica, aí na Argentina, e ele mesmo falar, mesmo que tenha um dito já no Brasil, não vamos pelo dito, vamos pensar que Deus é a palavra. Sempre quando você nega a palavra, você nega Deus. Quando você crucifica a palavra, você crucifica Deus. Então, o Papa chegou a dizer que os argentinos tinham Papa, mas Deus era brasileiro. Isso tem que sair da boca do homem. Por quê? Isso provando que a palavra não está na Argentina. A palavra está no Brasil. Deus, mas foi um Papa que falou. Assim falou também o Anás no tempo de Jesus, que tinha que morrer um homem para a salvação do povo. E Anás era um perdido, mesmo religioso. Talvez você pode pensar que não temos que ter testificações dos homens de outras religiões, mas lá atrás teve, está dentro da Bíblia, que Anás testificou, e era como uma profecia, e aquilo cumpriu. O mesmo agora também. Eu só quero tocar nisso daqui. Deus é a palavra. Esse Deus que é brasileiro é a palavra, certo? A palavra, porque o Deus americano era a palavra. A palavra estava num profeta.
Deus era um americano, porque a palavra estava num profeta na América. E irmão Branham falou sobre isso. Foi passado por alto em todas as mensagens que nós recebemos aqui no Brasil. Eles nunca colocaram isto, que Deus falou em inglês. Irmão Branham falou na mensagem que Deus falou em inglês. Então são coisas que os homens estão escondendo. Agora, quem pode ter escondido? Os próprios tradutores da mensagem esconderam isto de nós dentro da própria mensagem. Se você for procurar na mensagem, você não vai achar. Eles não traduziram. Você tem que tomar outra tradução onde eles puderam traduzir, certo? Mas na nossa tradução, eles não conseguiram colocar que Deus falou em inglês e deu a resposta em interpretação. Eles não puderam deixar isto claro para nós, porque as pessoas não querem testificar da palavra Deus do dia. E sempre Deus é a palavra. Você pode ir por todo lugar. O que Jesus era? A palavra. No princípio era o verbo, que é palavra. O verbo estava com Deus, que é a palavra. E a palavra era Deus. Eles crucificaram, os próprios judeus crucificaram seu próprio Deus, que era a palavra num homem Jesus. Os próprios americanos crucificaram seu próprio Deus, que era a palavra em um americano. Os próprios brasileiros vão crucificar o próprio Deus, que é a palavra, manifestado no seu corpo místico, que agora é o corpo de Cristo aqui na terra. E nós estamos vivendo nesse tempo. Tempo, outra vez, deles crucificarem a palavra novamente. Crucificaram com Jesus, crucificaram com Branham e crucificam com João. Outra vez. Agora, eu não sei porque essas coisas cumprem tão claramente e mostra o tempo de Jesus, o tempo de Branham e o tempo de João a mesma coisa. E foram nesses tempos que Deus estava manifestado. Mas eles não podem ver Deus porque Deus é a palavra. E sempre a palavra está num povo simples, em homem simples. O que era Jesus? Um simples homem. Não dava para crer que a palavra estava nele e que ele era a palavra do dia. Eles não podiam crer que a palavra estava em Branham e Branham era a palavra do dia. Eles não podem crer hoje que a palavra está na esposa, porque ela é a palavra do dia. Aí eu lembro do que o irmão Branham diz, Cristo, mistério de Deus revelado. Ele fala, quando esta noiva, ela tem que chegar a ser a palavra, assim como Cristo é a palavra. Então ela chega a ser a palavra, ela chega a ser Deus em carne na terra. E eles vêm e crucificam Deus outra vez. Deixa eu ler pelo menos esta parte aqui. Sexto selo, 132. Vejam, a Bíblia diz, ali eles o crucificaram. Estas são umas palavras mais sobressalentes. Ali, a cidade mais santa que todo mundo. Está falando das palavras, ali. Eles, a gente mais santa de todo mundo. A pessoa
mais importante de todo mundo. Crucificaram a morte mais cruel de todo mundo. Foi o que fizeram com Cristo. Então, se você olhar para os Estados Unidos, foi a mesma coisa. Foi ali onde eles o crucificaram pela segunda vez. Irmão Branham pregou a mensagem revelando estas coisas, que eles tinham crucificado a Cristo na abertura dos 7 selos. É uma nova mensagem, é um novo líder, é um novo nome, onde eles o crucificaram. 133. Por que foi assim? A gente mais religiosa da religião maior, e por si, a única religião verdadeira de todo o mundo. Ali estavam crucificando o próprio Deus que suas Bíblias anunciavam que vinham, mas eles não podiam vê-lo. A Bíblia anuncia. Jesus leu as Escrituras e diz: hoje tem se cumprido estas Escrituras que acabais de ouvir. Lucas 4, 18 em diante. Eles não viram. William Branham pregou a mensagem, revelou os selos, os trovões, novo nome. As eras nem se fala, foram reveladas antes dos selos. As 70 semanas antes dos selos. A semente da serpente antes dos selos. Todas estas coisas foram reveladas para que depois viesse a revelação maior. Porque isso já havia acontecido e o profeta estava mostrando aqueles acontecimentos. A revelação dos selos, eles não podiam ver o 7º selo, que foi uma promessa de Deus. As Escrituras prometeu nos dias da voz do 7º anjo. Todo mundo tinha que saber. Quando chegasse o 7º anjo, então seria os dias de cumprir Escrituras. Eles viram as Escrituras, mas não puderam ver o homem que cumpria aquelas Escrituras. Eles viram o ministério do irmão Branham, eles andaram no ministério do irmão Branham, mas eles não viram o homem que Deus estava cumprindo aquelas Escrituras. Eles não podiam vê-lo. Isto é, eles não podiam ver Deus em cada etapa. Não puderam ver Deus em Jesus, não puderam ver Deus em Branham e não vão poder ver Deus na esposa. Quem está em nós não é uma organização, é Deus. Porque Deus é a palavra. E a palavra que está em nós é a palavra que não podia estar em Branham. O povo teria que ver isto. A palavra que está em nós, na esposa, nesse dia final, era a palavra que não podia estar no 7º anjo. O 7º anjo podia revelar, mas não podia falar sobre aquilo, porque não era para o seu dia, não era para dizer para ninguém. Isso ficou tanto em mistério que nós ficamos aí 40 anos sem saber o que o irmão Branham pregou dentro dos selos. Nós conhecemos a vida do irmão Branham, conhecemos sobre a Trindade que o irmão Branham veio e pregou, dizendo que não havia Santíssima Trindade, e batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Conhecemos um profeta, isto tudo ele mostrou para nós. Mas a terceira etapa que ele pregou, Deus diz para ele: não diga a ninguém. Irmão Branham, na sua mensagem, diz: vocês sabem que eu sei o que são estes trovões. Mas ele não podia dizer claramente para as pessoas, para que pudesse ficar 40 anos de cegueira, outra vez,
para Deus trazer a mensagem, outra vez a palavra Deus, e eles crucificarem Deus outra vez. Os Estados Unidos hoje não crucificam Deus, eles já o crucificaram. Os judeus hoje não crucificam Deus, eles já o crucificaram. Os brasileiros, os das 7 nações vizinhas do Brasil, é que estão supostos a crucificar Deus. Que Deus é a palavra é Deus. Então a palavra dos dias do irmão Brana era Deus. E eles crucificaram, não crendo, não vivendo, não observando aquela palavra. E a palavra dos nossos dias é Deus, outra vez. Mas é difícil crer que é Deus, porque agora foi Deus em um homem, agora é Deus em um povo. Foi Deus em Jesus, depois foi Deus na igreja. Foi Deus em Brana, Jesus em Brana, por isso que Jesus é Brana, por isso que Jesus lá atrás era Deus, por isso que Jesus é Brana, e agora Jesus, a palavra, Brana, perfeito, que é a palavra. Nós não temos dentro de nós o homem Brana, nós temos o ministério, que é perfeição, porque chegou no 7, é perfeição, e Brana é perfeição, 7 eras da igreja, perfeição, 7 selos, perfeição, 7 palavras, 7 letras no nome de William Marion Branham, perfeição. Então, o que nós precisamos ver nesse dia é o que Deus já tem feito para nós não crucificarmos, o que Deus está fazendo na nossa era. Outro não vai crucificar. Se vocês lerem as mensagens de irmão Brana e dizem, se eu tivesse vivido lá na América, seria tão maravilhoso. Eu pensei muitas vezes assim também. Seria muito maravilhoso eu ter vivido na América do Norte. Eu ver o homem no qual Deus estava usando. Agora nós temos que pensar diferente, porque o irmão Brana mesmo pensou diferente. No seu dia, o irmão Brana pensou, se eu pudesse ter vivido no tempo da igreja primitiva. Logo ele pregou os selos, ele diz, o nosso tempo é muito melhor. Você pensa do tempo primitivo? Ele diz, aqui é muito melhor. Agora eu digo, você pensa do tempo do irmão Brana? A gente pensa que era bom, porque ele podia estar perto de um homem que conhecia tudo, e você tinha que tomar cuidado, porque ele conhecia o segredo dos corações, ele sabia o que tinha escondido. Ele disse, se o Espírito de Deus for revelar, se a gente for falar tudo que o Espírito mostra aqui, daria desquites, divórcios, um atrás do outro. Porque ele sabia que estava acontecendo. Ele sabia que tinha traições, ele sabia que tinha erros na igreja. Então ele só pregava. E as pessoas é que têm que examinar a si mesmo. Quem tem que examinar a mim não é minha esposa, sou eu. Quem tem que examinar minha esposa não sou eu, é ela. Quem tem que examinar você é você. A noiva, como diz Paulo, examine-se, pois o homem a si mesmo. A noiva tem que examinar a si mesma. Ela tem que ver aquilo que os outros não viram. Porque os outros não viram e crucificaram. Judeus não viram e crucificaram a Cristo. Americanos não viram e crucificaram a mensagem, a palavra em Brana, que era Cristo no entardecer. Os brasileiros não veem, as outras 7 nações vizinhas não veem e crucificam a palavra hoje outra vez. Está aqui. Irmão Brana lê 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Você pensa que eles estão blasfemando de que hoje? Estão blasfemando da mensagem do dia. O que os americanos blasfemaram? Da mensagem do dia. O que os brasileiros e as 7 nações vizinhas estão fazendo? Blasfemando da mensagem do dia. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Você pode fazer o bem que você quiser a eles, eles são ingratos. Eles não te devolvem o bem, porque são ingratos. Sem afeto natural, sem amor natural. É como a mãe que dá à luz um filho e põe no lixo. Assim são os crentes que não dão valor à palavra, sem afeto, sem amor natural. Irreconciliáveis. Você quer reconciliá-los à palavra? São irreconciliáveis. Você pensa que voltarão? Não, criticam dizendo, pensam que vamos voltar. Não, sabemos que eles são irreconciliáveis. Caluniadores. Você pode fazer o bem, mas eles têm que te caluniar. E uma calúnia é aquilo que você não deve. E eles lançaram sobre Jesus. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Numa mensagem, uma ombreira diz que sem amor para com os bons, eles não têm amor para com a noiva do dia. Eles não amam esta noiva. Eles não amam a esposa de Cristo hoje, porque eles pensam ser a esposa como aquelas primas ricas pensavam que aquele jovem vinha para elas, mas veio para a órfã. Eles pensam que Jesus virá arrebatá-los, mas virá arrebatar aqueles que viram a palavra do dia e não a crucificaram. Amém? Aí ele diz assim, ó, traidores. Você está com eles, eles te traem. Como você vive com uma mulher, ela te trai. Você vive com um marido e ele te trai. Traidores. Crentes traidores, a mensagem do dia. Obstinados. Você sabe que é um mulo? Ele é um obstinado. Ele trabalha, ele tem uma força tremenda, mas você toma cuidado com a ligeireza de seus pés. Orgulhosos. Eles acham que tem quando não tem. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mais amigos das coisas do mundo. Mais amigos da política do que das coisas de Deus. Tendo aparência de piedade. Então você tem que ver que são pessoas crentes. Tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Nega o poder, a eficácia desta piedade. Que piedade quer dizer ser como Cristo. Aí São Paulo diz, destes, una-te, abrace-os, tenha companheirismo, não os deixe, fique ao lado deles. Destes? Ah, você já sabe a escritura? Destes, afasta-te. Agora, nós não podemos cumprir a escritura, porque nós somos muito amorosos. Nós não temos a direção do Espírito como Paulo tinha. E tratamos com amor fraternal, quando deveríamos tratar pela predestinação. Destes, afasta-te. Você já sabe que o indivíduo é traidor, você está ao lado dele ainda. Aquela mulher é traidora, você está ao lado dela. Caluniador, levanta falso, fala do que não existe. E você está ao lado da pessoa ainda. É duro, não é?
Jesus. A gente ensina a estar ao lado de todo mundo. Paulo vem e diz: destes afasta-te, como se não fosse gente. Mas são homens amantes de si mesmo. Paulo já avisou. Quando aconteceria? Nos últimos dias, nos dias de Brana, nos dias da esposa. Ainda estamos no prolongamento dos últimos dias. De Brana para cá, são últimos dias. E as pessoas têm aparência, por isso que te engana, me engana. Elas têm aparência de piedade. Você conversa assim, a gente precisa de orar, precisa fazer oração. Sim, sei. E enganam, tem aparência de Cristo. Nesse tempo de Paulo, você vê um Cristo destes, afasta-te, você vê um Cristo não do sermão da montanha, mas você vê um Cristo com a zorrague na mão, afastando o povo de dentro da própria igreja. Não façais da casa do meu pai covil de salteadores. Fez um limpa na igreja. Deste, afasta-te. A irmã Brana vem e diz assim: e aqui vemos a essas denominações tão torcidas, que tomam a glória e o poder de Deus e suas conclusões e colocam ali no tempo apostólico e no futuro, no milênio. Assim são os homens. Como tenho dito antes, o homem sempre está louvando a Deus pelo que tem feito no passado, está olhando no que Deus fará no futuro, porém ignorando o que Ele está fazendo agora mesmo no presente. Eles viram, mas crucificaram. Se vocês verem, estou terminando. Se vocês verem, deixa eu ver aqui, 200, parágrafo 223, do sexto selo, da nova tradução 371. E você tem que ver. João viu. A esposa vê. João viu, ouviu os trovões que ele ia até escrever. A noiva vê, ouve os trovões. E não só isso, ela pode até comer. A irmã Brana diz no 223, sexto selo: e quero que espere até amanhã. Nós lemos isto ontem aqui. Quero que vocês esperem até amanhã. Isso daqui foi perguntas e respostas domingo de manhã. Sexto selo, sábado à noite. Sétimo selo, domingo à noite. Que o irmão Branco pregou. Eu quero que vocês esperem até amanhã. Quero mostrar-lhes um mistério que tem estado operando toda esta semana nestes cultos. Duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. O irmão Branco não está mentindo. O irmão Branco está falando com os melhores americanos. Que para mim os melhores americanos espirituais estavam no Tabernáculo Brana, lá em Jeffersonville, quando o irmão Brana estava pregando. E ele diz assim: duvido muito que hajam visto o que tem sucedido, porque é um mistério que tem corrido toda esta semana. E Deus estava operando através daquele homem, mas eles não estavam vendo. Ele diz: duvido muito que hajam visto o que tem sucedido, porém é algo que tem estado presente e tenho esperado que alguém diga: eu o vejo. É duro você pregar e falar para o povo, amém? Diz, amém. Mas eles não estão vendo. O irmão Brana estava esperando.
Eu estou esperando, tenho estado presente e tenho estado esperando até que alguém diga, eu o vejo. E se alguém disser, não, eu o vejo, ele diz, não o rejeite. Porque eu estou esperando. Você sabe o que nós temos no Brasil? Era o que faltou na América. Irmão Branham ficou esperando durante toda aquela semana, vou repetir, duvido muito que hajam visto o que tem sucedido, porém é algo que tem estado presente e tenho estado esperando que alguém diga, eu vejo, a semana toda de cultos. E ninguém chegou para ele e disse, eu vejo. Aí, quando sábado à noite ele pregou o 6º selo, e ninguém chegou e disse, eu vejo. Ele começou perguntas e respostas, dizendo a mesma coisa. Tem acontecido essa semana e vocês não têm visto. Parágrafos 7 a 10. Perguntas e respostas sobre os selos. Ele estava esperando, o que o irmão Branham estava esperando, alguém dizer, eu vejo, é o que nós estamos pregando no Brasil, 40 anos depois. Não tinha um homem para dizer, eu o vejo. 40 anos depois, é que nós podemos dizer, eu vejo. 40 anos depois. E depois eles ainda vêm dizer que estamos errados. 40 anos Deus está esperando alguém dizer, eu vejo. Irmão Branham pregou e queria que naquela semana alguém pudesse chegar para ele e dizer, irmão Branham, eu vejo. Eu vejo quem é o 7º selo. Eu já estou vendo. Eu vejo suas pregações. Eu vejo que é seu ministério. Ninguém disse nada. Eu vejo um novo nome. Tudo estava sendo revelado naquele espaço de tempo. E eles não podiam ver nada. E coisas que nós nunca aprendemos com outro pregador, com outro ensinador, com outro homem, senão com William Branham. E eles na América do Norte não puderam dizer. E o irmão Branham pregando. E esperando que alguém diga, eu vejo. Não o rejeitem, por favor. Lhe rogo. Se você não é cristão, se não está sob o sangue, se não é nascido de novo e cheio do Espírito Santo, você nunca tem confessado publicamente a Jesus Cristo mediante o batismo no seu nome, para assim demonstrar sua morte, sepultura e ressurreição, e assim manifestar que você o tem aceitado, a água os espera, aqui temos as capas batismais, e tudo demais está pronto. Cristo o espera com braços abertos para recebê-lo. Agora escuta, não sei por que ele disse isso, não posso te explicar. 224, 6º selo, antiga tradução. Daqui a 1 hora, não posso te explicar. Daqui a 1 hora, é possível que essa misericórdia já não seja estendida. E se você tomar a mensagem, almas encarceradas hoje, você vai vê-lo falar. Ele saiu do trono. Ele diz, quando ele saiu, naquele 6º selo, porque ali estava o 7º pregando. E ele estava saindo do trono, tomando o livro. No 6º selo, por isso o irmão Branham está dizendo, daqui a 1 hora é possível que essa misericórdia já não seja estendida. Mas como o irmão Branham não podia mostrar tudo para nós, ele tinha que orar ainda, como um trono de misericórdia, o trono de marfim, de misericórdia no céu. Ele tinha que fazer essas orações na revelação dos selos, porque ele não podia dizer a ninguém. Eu creio que era difícil para o irmão Branham, mas ele não podia. Então o tipo da noiva está aqui, é João.
Brana não podia, mas João podia. É por isso que irmão Brana diz: João é o tipo da noiva. João representa a noiva. Porque Brana não podia falar, mas João pode falar. Eu sempre digo, quando João aparecer, ele vai falar isso para nós. Ele vai dizer estas coisas, ele vai revelar estas coisas que o William Branham não podia falar naquele dia, porque Deus proibiu ele de falar. Mas João veio e diz: a palavra parece que não é muito boa, eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. João viu, a noiva vê. Se tem a noiva americana, ela não vê, mas a noiva do Brasil, ela vê. João viu, e se ele representa a noiva, então a noiva vê. A palavra está em você, a palavra Deus. Sabe o que está em você, em mim? Apocalipse 10, 8 a 11. Nós cremos em Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas nós não somos a palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7. A palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7 era William Branham e o seu povo da América. Mas nós somos a palavra de Apocalipse 10, 8 a 11. Esta é a esposa. Aí João foi, tomou o livrinho da mão do anjo e comeu. Ele viu. Aí ele vem no final aqui, ó, capítulo 22, é o final que ele está dizendo. Último capítulo da Bíblia. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Eu estou agradecido por poder ver como João. Você não está? Agradecido em poder ver como João viu. Você não se torna uma grande pessoa. Você torna-se uma pessoa indesejada pelos outros. Ninguém queria ter nada com Jesus depois que ele pregou a revelação, depois que ele disse: se vocês não comerem minha carne e beber meu sangue, vocês não têm vida em si. Eles não queriam Jesus, eles queriam Jesus curando enfermos. Ninguém queria. Brana diz: o que eu vou falar agora, isso pode correr com 10 mil de meus amigos. E correu mais de 10 mil amigos de William Branham, ele perdeu. Mas ele estava pregando agora a palavra. Agora ele era a palavra. Naquele dia da revelação dos selos, Branham era o 7º selo. Cristo estava nele, porque o 7º é Cristo, e Cristo estava em Branham. O mistério estava ali, por isso Jesus não sabia no seu dia, mas agora nos dias de Branham, ele podia passar por ali e dizer: eu sou esse dia que eu não sabia, eu estou aqui, no anjo que revela todas estas coisas. Revelar é muito bom, mas cadê o povo para ver? Eu, João, vi e ouvi estas coisas. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de ver e ouvir estas verdades da sua palavra. E dá-nos graça para não trairmos esta palavra, para não crucificarmos esta palavra como eles crucificaram no seu dia, nos dias do irmão Branham e agora nos dias da esposa. Ajuda, Senhor, a permanecermos nesta palavra e refletirmos esta palavra, porque é ela que está dentro de nós. Não somos nós quem vivemos, é a palavra do dia que vive em nós. Santifica a nossa vida, mas para a honra e glória do seu precioso nome. Perdoe nossas falhas, nossas fraquezas, limpa nossa vida, Senhor, para que sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.